Mas o Apophis não é uma pedra comum. A NASA calcula que a energia liberada por um impacto contra o Apophis equivaleria a cerca de 880 megatoneladas de dinamite, ou seja, 65.500 vezes mais energia do que a bomba nuclear de Hiroshima. Para se ter uma ideia, a cratera do meteoro do Arizona foi formada por um objeto que liberou entre 10 e 20 megatoneladas. O risco varia dependendo do tamanho do objeto. O impacto de um objeto deste tamanho é algo que deve ser temido, porque ele tem potencial para destruir uma cidade inteira. Mesmo impactos de objetos menores podem ser incrivelmente violentos. Um evento estranho e misterioso na Rússia siberiana, cerca de um século atrás, pode dar uma pista da destruição causada mesmo quando um objeto bem pequeno colide com a Terra. Em junho de 1908, numa parte bem remota da Sibéria, houve uma grande explosão no céu. Pessoas que estavam muito distantes dali viram um grande clarão, mais brilhante que o sol, se aproximar e explodir, assustando as pessoas. Seus pedregulhos foram jogados na atmosfera, deixando as noites claras durante dias e semanas. A Revolução Russa interveio antes que qualquer cientista pudesse chegar até o local do impacto às margens do rio Tunguska. Levou quase 20 anos para que alguém pudesse ver o que havia acontecido, e o que eles viram era espetacular. O evento devastou uma área de florestas de mais de 2.150 quilômetros quadrados. Ele permanece como o maior impacto da história recente do nosso planeta. Mas há algo estranho. Não há nenhuma cratera no local. O que acontece é um conjunto muito complexo de coisas em apenas 2 segundos, quando o objeto sai do espaço cósmico e entra na parte densa da atmosfera. Ele começa a se partir e acaba tomando a forma de uma panqueca. Sua área aumenta e a atmosfera é ainda maior. Isso gera uma onda de choque e toda a atmosfera acima e abaixo do objeto é violentamente perturbada. O atrito entre o objeto e a atmosfera é tão grande que ele cria um material superaquecido como o plasma, que pode passar dias e semanas brilhando no céu. Os cientistas desconfiavam e a simulação em computador confirmou que a compressão da onda de choque na atmosfera é tão forte que um objeto relativamente pequeno, que se quebra antes de chegar ao solo, consegue causar grandes danos. É possível que o objeto que caiu em Tunguska não seja tão grande quanto pensávamos. Talvez ele tivesse apenas 30 ou 40 metros de diâmetro. E se um objeto tão pequeno pode causar tantos estragos, o fato de a Terra ser atingida com maior frequência por objetos pequenos significa que ela é mais perigosa do que nós pensávamos. No início de 2005, os astrônomos foram confrontados com o dilema de que um asteroide de 400 metros de diâmetro, chamado Apophis, descoberto apenas um mês antes, tinha uma chance de cerca de 1 em 30 de atingir a Terra. Mas registros antigos de um objeto estranho, descoberto poucos meses antes do Apophis ser identificado, apareceram nos dados coletados pelo Minor Planet Center. O objeto estranho era uma observação anterior do Apophis, e esta informação permitiu aos astrônomos traçar um mapa mais preciso de sua trajetória. E provocou uma mudança dramática em seu grau de risco. Eles anunciaram que a probabilidade de uma colisão com o Apophis era 0. Ou seja, ela caiu de uma chance calculada em 40 para 0. Mas o risco apresentado pelo Apophis não foi totalmente desconsiderado. O Apophis vai passar muito próximo à Terra numa sexta-feira, dia 13 de abril de 2029. E ele ficará mais próximo que muitos satélites geoestacionários. Ele ficará próximo bastante para ser visto a olho nu. E deve ser tão brilhante quanto as estrelas da Concha Grande. E quando o Apophis se aproximar tanto assim da Terra, a gravidade do nosso planeta vai desviá-lo levemente de sua órbita. Ninguém sabe o quanto isto afetará o Apophis,
mas pode ser suficiente para puxar o asteroide para um buraco de fechadura no espaço. Buraco de fechadura é um termo muito infeliz, pois quando penso num buraco de fechadura, logo lembro de uma porta. E, na verdade, seria uma sequência de portas, ou seja, lembra mais um tubo por onde o objeto passa do que uma porta ou um buraco de fechadura. Este tubo não é muito maior que o próprio Apophis. As chances dele se alinhar com o tubo e mudar de órbita são baixas, de 1 em 45 mil. Mas se isto acontecer, o Apophis voltará, vindo bem na direção da Terra, 7 anos depois, em 2036. É a precisão da curvatura da órbita que dá o número exato de anos em que ele estará no mesmo lugar que a Terra no dia 13 de abril de qualquer desses anos. Ter o Apophis e a Terra no mesmo lugar é muito ruim para o Apophis e para a superfície frágil do nosso planeta. Um desastre tão gigantesco teria implicações de longo alcance. Seria possível fazer alguma coisa se um asteroide viesse em nossa direção? O que poderíamos fazer caso um asteroide viesse em nossa direção dependeria muito do tempo disponível. Se a previsão for feita muitas décadas antes, o que não é de todo improvável, haveria muitas maneiras de deslocar o asteroide. Um foguete, talvez um propulsor de íons, poderia tirá-lo do caminho. Ou, se houver menos tempo, muita gente fala que um explosivo nuclear talvez não seja capaz de atingir a rocha. Mas se você conseguir fazer uma explosão nuclear distante, uma pequena explosão já poderia ser suficiente para desviar a trajetória, de modo que ele sequer... Os cientistas não se entusiasmam com a ideia de colocar uma bomba nuclear diretamente num asteroide, pois ela poderia transformar um problema gigante em milhares de problemas menores, mas ainda grandes. Mas há outras opções. Outro exemplo é um espelho que concentre a luz do Sol em sua superfície, derretendo a rocha, o que liberaria partículas e empurraria o asteroide em outra direção. Sugeriram também pintar um dos lados do asteroide com uma cor e então as várias forças da luz do Sol produziriam um movimento que o desviaria da Terra. O problema com todas essas propostas é que elas exigem décadas de pesquisa, muito dinheiro e não oferecem nenhuma garantia de sucesso. Mas nenhuma dessas opções será possível e nenhum plano executado até que a ameaça seja reconhecida. Se fôssemos falar sobre objetos iguais ao que causou a cratera do meteoro, entre 30 e 50 metros de diâmetro, estaríamos falando de um número entre 1 e 10 milhões de objetos que atualmente cruzam a órbita da Terra. Algo entre 1 e 10 milhões de objetos do tamanho do corpo que abriu a cratera do meteoro. 10% deles formados por ferro maciço, todos cruzando a trajetória terrestre sem receber a atenção do público. Versão brasileira, DPN Santos.